Fala pessoal, aqui quem fala é o Wellington Batista. Esse é o canal O Fera de Vendas, onde na realidade o Fera de Vendas é você que está nos assistindo, nos prestigiando, buscando informações e conhecimento. Eu sou um mero apresentador e hoje eu venho trazer esse treinamento que eu considero que é um dos melhores, se não o melhor treinamento meu, tá? Que é o Venda em 5 Passos. Quando eu me transformei em um supervisor, quando eu me transformei em um líder dentro do sistema do consórcio, a primeira coisa que veio à minha cabeça é, cara, como que eu vou fazer para minha galera aprender a vender? Porque a minha líder, meus líderes sempre trouxeram muitos conteúdos, treinamentos, slides, conversas, bate-papos, cursos preparatórios. E eu fiquei ali me perguntando como que eu vou fazer com que meu vendedor aprenda tudo isso de uma maneira rápida e prática. Então, eu fui lá e coloquei todo o meu conhecimento em relação a vendas, de como fazer uma venda em um vídeo. E nasceu esse treinamento que eu venho trabalhando com ele há quase 10 anos, que se chama Venda em 5 Passos, tá? Então, eu considero, pessoal, que a venda não é uma coisa difícil de ser feita. Veja bem, uma coisa difícil de ser feita não é a mesma coisa de uma coisa fácil. São coisas opostas. Eu acredito que a venda não é uma coisa difícil de ser feita. Porém, eu acho que é algo simples de ser feito. Se você seguir o passo a passo, você consegue efetuar uma venda. Consórcio, nós sabemos que consórcio é um produto onde o cliente nada mais, resumindo a conversa, nada mais entra com o dinheiro dentro do escritório, cheio de sonhos e sai com um contrato na mão e cheio de sonhos. Então, o que fazer para esse cliente comprar na sua mão e não comprar um financiamento que ele pega na hora? O que fazer um cliente comprar na sua mão e não comprar à vista? Vamos seguir o passo a passo para poder aprender isso aí, beleza? Então, eu acredito que tem 3 pilares da venda. O primeiro pilar é a exclusividade. Gente, eu vou ser muito enfático nisso aqui, tá, gente? Toda hora eu vou repetir. Esse slide aqui dos 3 pilares da venda, ele vai aparecer sempre no decorrer do nosso treinamento, tá? Então, primeiro pilar, exclusividade. Segundo pilar, vantagem. E o terceiro pilar, segurança. Por quê? Gente, se o cliente ele não se sentir exclusivo, se ele não sentir que aquela proposta é uma proposta para ele, que aquela proposta que você está passando para ele foi única, ele não vai fechar com você. Se ele não enxergar vantagem naquela proposta que você passa para ele não vai fechar com você, porque o brasileiro, ele gosta de ter vantagem sobre as outras pessoas. Então, se ele não tiver nenhuma vantagem, ele vai recusar a sua proposta. E se ele não sentir segurança no que você fala, na sua empresa, em você, ele não fecha com você, porque hoje em dia o cliente ele não só compra, vamos lá, vantagem, ele compra também segurança, ele quer saber onde ele está apostando o dinheiro dele ali, né? Onde ele está investindo, ele está aplicando as economias e o dinheiro dele. Então, sem esses 3 pilares, você não vende. Vamos lá? Todos em casa repetindo. Quais são os pilares, gente? Exclusividade, vantagem e segurança. Essa eu aprendi com Edilson Assunção e estou passando esse conhecimento um pouco adiante. Beleza? Próximo slide, nós vamos falar um pouco aqui sobre o primeiro passo da venda, que é a captação, tá? Então, o conceito de captação, eu vou falar aqui agora para vocês, pode passar o próximo slide, que é conseguir para si, através de capacidade, habilidade ou mérito, atrair. É o ato na qual o vendedor pesca seu cliente, o primeiro contato para mostrar o cliente o seu produto. Então, o vendedor, para ele conseguir vender, ele tem que ter clientes para vender. E você que está aí dentro do seu escritório, você que está aí dentro da empresa, dentro da loja, se você ficar aí debaixo do ar-condicionado, mexendo no celular, esperando o cliente chamar você, ele não vai entrar aí dentro da loja e falar, ó, fulano,
vem cá vender um consórcio para mim. Não, você tem que ir atrás do seu cliente. Então, é o ato que você atrai clientes para dentro da empresa. Então, tem algumas formas de você conseguir captar esse cliente. Lógico, tem algumas empresas hoje que já entregam o cliente para você, entrega leads, entrega clientes, faz a captação e só coloca você para trabalhar com esse cliente. Mas a maioria dos vendedores hoje, desde sempre, na verdade, fazem a sua própria captação. E como é que é feita essa captação? Próximo slide. Melhores formas de captação. Gente, eu falo para vocês que eu trabalho com consórcio há quase 10 anos e a maioria das coisas vai se renovando, mas não foge muito não, tá? Então, hoje, a maioria dos profissionais, eles trabalham com Facebook, Canal Pro, tá? Instagram, panfleto, pesquisa de mercado, WhatsApp, Google Ads. Vamos lá, Facebook. Na maioria das vezes, os vendedores eles anunciam nos grupos dos Facebook, aqueles grupos ali de Feira do Rolo da sua cidade, OLX da sua cidade, aqueles grupos de compra e venda do Facebook, tá? Então você vai adicionar esses grupos no seu Facebook ou até mesmo anunciar no Marketplace. Então você vai colocar lá uma foto de uma casa, uma foto de um carro e vai colocar lá as suas condições de venda. Que no caso, como você trabalha com consórcio, você vai estar oferecendo seu produto, que é o consórcio, que é a casa ou o carro de maneira parcelada através do consórcio. Beleza? Canal Pro, mesma coisa, é uma plataforma de divulgação, né? Uma plataforma de vendas. Então, nessa plataforma, se eu não me engano, estão três canais de vendas, que é o OLX, o Viva Real Imóveis, Viva Real Imóvel e o Zap Imóveis. Então, você vai utilizar esses canais para poder, na realidade, conseguir captar cliente. Instagram. O que eu acho interessante do Instagram não é você colocar aquele anúncio calado. O mais interessante do Instagram é você você ficar de cara a cara com o seu cliente e falar um pouco do seu produto. Vou dar uma demonstração aqui para vocês de como seria o Instagram. Você vai criar um Instagram profissional, apesar de que você pode utilizar o seu pessoal mesmo para poder fazer isso, tá? E aí você vai utilizar os stories e principalmente o Reels para poder fazer essa captação. Como que seria essa captação? No Reels ou no Stories? Fala pessoal, tô aqui gravando aqui para vocês. Hoje é segunda-feira, chegou umas tabelas novas aqui, né, diretamente da matriz da minha empresa e eu tô com várias vantagens para vocês comprarem casa, carro, moto, construir, reformar. Quem tiver interesse em estar comprando o seu bem, hoje você não pode perder que é imperdível as minhas condições. É só uma demonstração básica, mas um dia você vai falar isso, que chegou tabelas novas. Outro dia você vai falar um pouco das vantagens do imóvel. Gente, ó, tô com as tabelas de imóvel aqui e chegou aqui, eu tô com parceria com alguns corretores e chegou aqui várias fotos de vários imóveis legais aqui na nossa região. Enfim, então você vai falando de imóveis, outro dia você fala de carro. Ó, gente, tô com a parceria com a loja de veículos, vários carros legais aqui, tem Cerato, tem Sorrento, tem Mustang, Porsche, enfim, você vai falar os carros que você tem parceria e ali vai atraindo a atenção do seu público. Às vezes um primo, um tio, um parente, um amigo seu que queria comprar, né, um carro, já estava querendo comprar um carro e estava precisando de alguém de confiança para comprar esse carro e você vai ser essa pessoa. Então o Instagram eu acho bacana você utilizar dessa maneira, tá? Panfleto, eu acho que é algo que não fica velho, não fica obsoleto. Então o que você pode fazer com panfleto? Você pode fazer um panfletinho, né, com seu nome, crédito, parcela, entregar ali no seu bairro, na caixinha de correio ali do seu bairro. Você pode colocar um primo seu, um amigo seu para poder entregar alguns panfletos no trabalho, em alguns locais, no Uber. Um amigo seu que é Uber, ó, deixa seu panfletinho lá para distribuir para os clientes deles, para os passageiros dele, porque quem está dentro do Uber é porque não tem um carro. Então, tem várias estratégias de você utilizar o panfleto, né, em pleno 2023, né, você utilizar o panfleto
para ser atual. Pesquisa de mercado. Você fazer uma pesquisa de mercado, você vai sair com um questionário na mão, né, na porta do shopping, em alguns locais movimentados, e fazer algumas perguntas que vai trazer clientes para você. Vou dar um exemplo de pesquisa de mercado que você pode montar. Exemplo, que você queira fazer uma pesquisa de mercado voltado para imóvel. O que que você pode fazer? Você monta lá 4 perguntas. Né? Você vai colocar num papel 4 perguntas. E aí você vai parar, né, na porta do shopping, abordar algumas pessoas e falar, ó, tudo bem, boa tarde, eu me chamo Wellington Batista, sou da empresa X e eu gostaria de fazer 4 perguntinhas de pesquisa de mercado para você. Eu estou fazendo essa pesquisa de mercado na região aqui, eu gostaria de 4 perguntinhas suas. Aí a pessoa aceitando, você vai falar, ó, você mora de aluguel? Aí a pessoa vai responder sim ou não. Se a pessoa responder sim, ou não tem a casa própria, né? Você mora de aluguel ou você ainda não tem a casa própria, a pessoa, sim, moro de aluguel, ou então não moro de aluguel, mas não tenho minha casa própria, moro na casa da minha sogra. Aí você vai para a segunda pergunta. Quanto que seria uma casa que... qual o valor de casa que você procura, o que você gostaria de ter? Quanto que custa a casa dos seus sonhos? Mais ou menos assim a pergunta, eu tô fazendo aqui no improviso, tá? E aí a pessoa vai falar, 300 mil. Aí a terceira pergunta, qual o valor de parcela que fica bacana para você se você conseguir essa casa de 300 mil? É só uma suposição, tá, gente? Aí a pessoa vai lá e fala, 2 mil. Eu já pago 1.700 de parcela, de aluguel, então até uns 2 mil eu consigo pagar na minha casa. Tá, e aí a quarta pergunta. Quanto que o senhor já tem para poder comprar essa casa? Quanto que o senhor já tem de capital ou de recurso para poder comprar essa casa? Então, daí, gente, você já vai ter ali tudo que você precisa para montar um plano. E aí, se a pessoa se interessar, você vai lá e fala, ó, eu sou da empresa X, eu tenho X anos de mercado no Brasil, e aí a gente gostaria de saber, né? A gente está fazendo essa pesquisa de mercado aqui com o senhor hoje, em plena segunda-feira, tá? E aí a gente vai selecionar algumas pessoas para poder pegar planos conosco, né? Fazer o plano conosco. Eu gostaria de saber se o senhor gostaria de deixar seu nome e telefone. Caso o senhor seja selecionado, a gente entra em contato com o senhor. E aí você vai estar captando o cara, né? O cara aceitando isso, você vai levar essa pesquisa de mercado, esse formulário para sua casa. Depois de 2 dias, você vai ligar para ele empolgado, ó, consegui um plano aqui bom para você. E aí levar o cliente, enfim, para a empresa e fechar para ele, tá? Uma venda. No WhatsApp, o que eu acho legal vocês fazerem no WhatsApp, tá? No WhatsApp, eu acho interessante vocês colocarem sempre no status do WhatsApp. Gente, onde você for, salva o número do Uber, salva o número do taxista, do pedreiro, do pintor, de todo mundo, para você sempre estar ali no WhatsApp postando no status. Aquela mesma coisa do Instagram, sempre colocando ali, conversando. Se você não tem, vamos colocar assim, uma desenvoltura para falar, você pode colocar lá um panfletinho lá digital lá no WhatsApp, no Instagram também, mas é melhor você falar, tá, gente? Porque você se comunica melhor com o seu cliente, tá bom? Então no WhatsApp você utilizar ali também um WhatsApp comercial, isso é muito bom, tá? Google Ads, que é o tráfego pago, tá, gente? Então você vai ter o seu site, enfim, fazer a captação de leads através do tráfego pago, tá? Toda a sua captação vai ser através do tráfego pago. Tem algumas empresas que hoje faz isso, tá? Se vocês quiserem indicação, só me chamar que eu posso indicar algumas empresas para fazer essa captação para vocês, mas é isso. Esses são as principais formas de captação e é o que, assim, sempre deu certo e não foge muito disso aqui não, tá bom? Próximo slide eu vou falar algumas formas antigas de captar, mas não significa que são antigas que não dão certo. Exemplo, o cartaz. Antigamente a gente colava cartaz nos postes anunciando nosso produto. Casas com parcelas de R$1.000. Carros com parcela de R$700. Isso é uma forma antiga, mas que dá certo. Mala direta é você fazer um panfleto mais elaborado, tá? E mandar nos e-mails de dentistas, consultórios, advogados, clientes em potencial. Porta em porta é antigo, mas pode dar certo. Você pode ir de porta em porta nos shoppings e ir em cada estabelecimento oferecendo, panfletando, né? Fazendo uma panfletagem falada de porta em porta. Gente, aqui, ó, você entra lá na CIA,
Aí vai lá no, gostaria de falar aqui com os funcionários aqui e tal. Quem quiser comprar um carro, uma casa aqui, tá aqui meu cartãozinho aqui. Quiser adquirir sua cota de consórcio, fale comigo, o Wellington Batista. Enfim, é um porta em porta também, você pode trazer para a atualidade, beleza? Rádio. O que você pode fazer no rádio? Gente, rádio não é uma coisa antiga. Rádio ainda é algo muito atual e um anúncio no rádio às vezes é barato. Então, o que você pode fazer? Você que é um vendedor de alta performance e você às vezes está numa cidade pequena ou numa cidade que tem rádio com propagandas acessíveis, o que você pode fazer? Uma chamada de 30 segundos e essa chamada não vai ser para a empresa que você trabalha, vai ser para você, vendedor. A chamada mais ou menos assim, gente, no improviso, tá? Porque eu nunca fiz uma chamada dessa, mas é uma ideia muito bacana que você pode fazer. Olha, crédito para a compra de casas, carros, motos, construir e reformar. Fale com o Wellington. Fale com ele, o Wellington Batista. Número 11 96696 7646. Enfim, gente, é só uma demonstração de como você pode fazer um anúncio no rádio. E aí a pessoa vai escutar aquele anúncio e vai te chamar. Gente, tudo isso são formas de captação, de atrair clientes. A melhor forma de captação, gente, é oferecendo. O segredo da venda é oferecer. Quando você estiver no Uber, você tem que oferecer. Quando você estiver no almoço em família, você tem que oferecer. Aonde você estiver, você tem que oferecer. Uma vez, um sábio doutor, né, o doutor Fabiano Lopes Ferreira, numa palestra, foi perguntado a ele: doutor, qual é o segredo para você vender? Qual é o segredo para o vendedor ser um vendedor de sucesso? Ele falou: o segredo é oferecer. E realmente esse é o segredo, tá? Então falamos um pouco sobre as formas de captação. Vamos passar agora para a segunda etapa. Você captou o seu cliente, né? E aí ele vai ou ligar para você ou te chamar no WhatsApp. Hoje em dia as pessoas às vezes não gostam de ligar umas para as outras, mas chama no WhatsApp. Então como que eu vou receber essa ligação? Como que eu vou atender esse meu cliente, tá? Próximo slide. Então, os 3 pilares da venda vai aparecer nesse momento. E ele começa a partir de agora. Primeiro pilar, exclusividade. Na hora que eu receber essa ligação, eu tenho que demonstrar para ele uma exclusividade. Tudo que eu for passar para ele tem que ser exclusivo. Vantagem. Sempre passando vantagens para ele na ligação. Olha, você vai ter essa vantagem de estar adquirindo comigo por conta disso e disso e disso. Mais na frente vocês vão entender. E segurança. Gente, vocês não podem demonstrar insegurança na hora do atendimento, principalmente por ligação. Gente, o cliente, quando ele te liga, você pode estar em qualquer ambiente do mundo, você pode fantasiar esse ambiente, tá? Então, você não precisa ficar inseguro, você pode ficar tranquilo. Se você souber dominar o seu produto, você não precisa demonstrar insegurança e você vai passar essa segurança para o seu cliente. O próximo slide, nós vamos falar um pouco aqui como recepcionar o cliente. A sondagem telefônica é o primeiro contato de negociação com o cliente. É feita após a captação, é um dos passos mais importantes da venda, na qual o vendedor vai tentar ao máximo descobrir o perfil do cliente e trazer ele até a empresa. Então, próximo slide, nós vamos falar um pouco sobre o WhatsApp. É interessante você, vendedor, ter um WhatsApp Business com uma foto profissional. Você vai no estúdio, gente, e você não vai gastar R$50. O cara vai tirar vai bem bonitinho, cabelinho cortado, quem é homem, quem é mulher, maquiadinha, toda bonitinha. Vai lá, tira uma foto profissional, ó, faz uma pose aí de vendedor caro, tá? Vai lá, faz uma pose bonita e aí você coloca no seu WhatsApp profissional. Imagina aí, isso tá ligado à segurança, tá? Isso tá ligado àquilo que eu falei um pouco atrás dos 3 pilares da venda, a segurança. Explique como funciona o seu atendimento. Então, antes de você iniciar o seu atendimento, na ligação você já tem que explicar o seu atendimento e apenas passe informações básicas na ligação. Então, vou fazer uma demonstração para vocês. Pode passar o próximo slide que eu vou mostrar aqui para você. Na ligação, gente, os clientes eles costumam fazer 2 perguntas que são a base de todas as perguntas para eles. Na verdade, eles fazem essas 2 perguntas de várias maneiras diferentes, tá? Mas
Sempre é nesse mesmo tom. Ele pegou seu panfleto, viu o seu anúncio em algum lugar e ele pergunta da seguinte forma: como que funciona isso? Com que você trabalha? Basicamente dessa forma. E como você tem que responder, tá? Então o cliente ele vai chegar em você na ligação, vai ligar, vai falar: ó, Wellington, eu vi aqui um anúncio seu aqui. Eu gostaria primeiramente de saber com que você trabalha, tá? E como é que funciona isso? Aí você vai lá e responde: ó, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Wellington Batista. Eu trabalho hoje com crédito direcionado para aquisição de bens, dentre eles imóveis, automóveis e serviços. Gente, com o que você trabalha? Você tem que falar isso aqui, ó. Trabalho com crédito direcionado para aquisição de bens, dentre eles imóveis, automóveis e serviços. Isso eu quero que você repita aí, né? Você que está iniciando agora como vendedor, você que já é veterano, às vezes não dá uma resposta formal dessa forma. Às vezes você dá uma resposta qualquer, mas na verdade você dá essa mesma resposta de uma maneira diferente, informal. Não precisa ser tão formal, mas quando você traz para uma linguagem mais formal, passa muita credibilidade para o cliente. É diferente de eu falar: ó, eu trabalho com consórcio. Eu trabalho com liberação de crédito para carro e casa. É diferente. Então você fala de uma maneira mais trabalhada, porque isso vai passar muita credibilidade. Então vamos lá. Trabalho com crédito direcionado para aquisição de bens, dentre eles imóveis, automóveis e serviços. Como funciona isso? A empresa libera o crédito para o senhor comprar o seu bem à vista e o senhor fica pagando parcelas via boleto bancário. Então, o cliente, quando ele é contemplado no consórcio, ele compra o crédito dele de que maneira? À vista. E ele paga parcelas via boleto bancário. Então, quando você dá essa resposta, você tira até aquela ideia do cliente de que pode demorar e tudo mais. Então, quando você dá essa resposta, você passa credibilidade e você demonstra para o seu cliente que ele pode pegar o crédito de uma maneira rápida, simples e facilitada. Tudo que o cliente não quer hoje em dia, gente, é burocracia. Então, sua resposta tem que ser uma resposta de não burocracia, nem sei a palavra, tá, gente? Mas você tem que tirar toda a burocracia no processo da venda, tá? Então, o cliente perguntou: vamos lá, como é que é, gente? Eu quero que você aí em casa responda, tá? Com o que você trabalha? Trabalho com crédito direcionado para aquisições de bens, dentre eles imóveis, automóveis e serviços. Como funciona isso, gente? A empresa libera o crédito para você comprar o seu bem à vista e você fica pagando parcelas via boleto bancário. Beleza? Próximo slide, aí você que tem que mandar na negociação, tá? Então, na ligação, gente, você tem que levantar o perfil financeiro do cliente e você tem que... lembra que eu falei para você que você tem que mostrar para a pessoa como que funciona o seu atendimento? Então, você respondeu logo de cara essas duas perguntas e aí você vai falar: ó, seu João, é o seguinte, vou explicar para o senhor como que funciona o meu atendimento. Primeiro, né, eu vou explicar para o senhor, né, estou te explicando aqui como que funciona o meu trabalho, né, com que eu trabalho, já te falei com que eu trabalho, como que funciona, mas eu vou te explicar um pouco do meu atendimento. A primeira coisa que eu faço é levantar o seu perfil financeiro para ver se o senhor tem condições, né, de pegar o crédito aqui comigo, se eu tenho condições de lhe atender. Porque se o senhor não tiver condições, né, de pegar o crédito comigo, ou se eu não tiver condições de lhe atender, nem eu perco o meu tempo, nem você perde seu tempo. O que você vai demonstrar com isso com ele? Exclusividade. Você vai demonstrar que seu tempo é valioso, que você não conversa com qualquer um, certo? Então você vai mostrar, ó, se o senhor atender, aí eu vou levantar o seu perfil financeiro, se o senhor atender aqui, né, os requisitos para poder pegar o crédito, eu libero o crédito para o senhor e a gente dá procedimento ao nosso atendimento, né? A gente vai com o atendimento até o final e o senhor vai vir até a nossa empresa aqui para poder estar conhecendo a nossa empresa. Mas antes disso, seu João, aí entra as perguntas para levantar o perfil financeiro para o cliente, tá? Do cliente. Qual bem que você deseja comprar? Seu João, qual bem que o senhor deseja comprar hoje? O senhor quer comprar o quê? É uma casa, é um carro, é um caminhão? O senhor quer construir, o senhor quer reformar?
Essa é a primeira pergunta que você vai fazer. Segunda pergunta, qual seria o valor do bem que o senhor deseja comprar? Ou então, como a pessoa já vai ter respondido, gente, qual é o bem que ela quer comprar, você já transfere o nome, né? Qual seria o valor do carro? Qual seria o valor da casa, do caminhão, enfim. Você já troca o nome bem pelo bem que ela quer comprar, tá? Terceira pergunta, quanto que você poderia pagar em parcela mensalmente? Qual é a parcela que fica bacana para o senhor estar pagando por mês, por mês? Existem várias maneiras de vocês fazerem essa pergunta. Veja a maneira com que você tem mais facilidade, mas tenta espelhar a linguagem do cliente com um pouco mais de formalidade do que ele para demonstrar um pouco de profissionalismo. Um pouco não, bastante profissionalismo, né? Porque quanto mais profissionalismo você demonstrar, mais o cliente vai confiar em você. E a última pergunta, quanto que você teria de entrada para comprar esse bem? Seu João, quanto que o senhor teria de entrada para dar nesse bem? Seu João, quanto que o senhor já tem para poder comprar sua casa? Seu João, hoje o senhor tem quanto para poder comprar seu carro? Existem várias maneiras de você fazer essa pergunta e assim você vai fazer da maneira que ficar melhor para você. Beleza? No próximo slide nós vamos falar um pouco sobre agendar o horário. A maioria dos clientes, gente, vai querer tirar a dúvida com você pelo celular. E você tem que explicar para ele que o seu atendimento funciona da seguinte maneira. Primeiro, eu levanto o seu perfil financeiro. Se o senhor tiver condições de pegar o crédito, se eu ver que o senhor é um cliente que tem condições de pegar o crédito, como eu falei anteriormente, eu vou prosseguir com o nosso atendimento. Se eu ver que o senhor não tem condições de pegar o crédito comigo, que eu não tenho condições de te atender, eu já encerro a nossa negociação por aqui. Gente, quando o cliente responder essas 4 perguntas, você já vai ter tudo o que precisa para poder saber se ele pode fechar com você ou não um contrato. Se você pode atender ele ou não. Porque, exemplo, se o cliente ele quer uma casa de 500 mil e quer pagar 500 de parcela, esse não é um cliente para você. Se um cliente ele quer uma casa de 500 mil e ele só tem 2 mil reais de entrada, ou ele não tem entrada, esse não é o cliente para você. Para que você vai perder tempo com esse cliente? Então, o primeiro não, vendedor, é você quem tem que dar para o seu cliente. Esses clientes que não tem entrada, que quer parcela baixa, é você que tem que dar não para ele. Na ligação você já tem que deixar claro, o cliente está falando, eu quero ser entrada. Seu João, hoje em dia, nem um iPhone a gente compra sem ter pelo menos 10% do valor do iPhone. Então, hoje em dia, nenhuma fritadeira elétrica a gente compra sem entrada, seu João. Então, para o senhor comprar uma casa hoje em dia, o senhor tem que ter pelo menos um valor de entrada. Qual seria esse valor? E aí, não significa que ele não consegue de uma outra forma. Você pode tentar extrair de outra forma. Se eu possuo FGTS, porque aí tem um saque aniversário, tem algumas empresas que já fazem esse saque aniversário, né, do FGTS, antecipação do saque aniversário, e aí você pode utilizar de entrada, enfim. Então, se o cliente, você tem que realmente ver se é um cliente potencial para você, porque se não for um cliente potencial para você, gente, já dispensa esse cliente. E aí, após recolher todas as informações básicas da sondagem, você vai marcar um horário para o seu cliente, né? Depois que ele responder as 4 perguntas, o que eu vou falar? Seu João, eu vi aqui pelo seu perfil financeiro que o senhor tem condições sim de pegar esse crédito aqui comigo, tá? Eu gostaria de saber qual o melhor horário para o senhor estar aqui comigo. A minha empresa fica aqui na rua Siqueira Campos, número 181A, Centro. Qual o melhor horário para o senhor vir aqui? É um exemplo, tá, gente? Por que eu perguntei qual o melhor horário para ele vir aqui? Porque se você perguntar, qual o melhor dia? Quando é que o senhor pode vir aqui? Não. Qual o melhor horário? Sempre o cliente, gente, ele compra da gente quente. Se o cliente esfriar, ele não fecha com você, tá? Então, é o melhor horário. Lógico que ele não vai ser atendido no mesmo dia, mas ele já vai marcar tipo amanhã ou depois no máximo, tá? E aí, na hora que ele falar um horário, aí você vai falar, certo, deixa eu só dar uma olhada aqui na minha agenda se eu tenho esse horário disponível. E aí você fica de confirmar para ele no WhatsApp. Aí eu te confirmo, tá? Se eu tenho esse horário disponível. Eu acredito que tenho, mas eu te confirmo o horário via WhatsApp e te mando a localização da minha empresa.
Por que que você vai confirmar via WhatsApp, gente? Porque você tem que demonstrar para o seu cliente que você é um vendedor importante, que você é uma pessoa importante, que você é uma pessoa atarefada. E por isso que você tem que falar para ele, ó, eu vou verificar na minha agenda se eu tenho um horário disponível para você, até mesmo para você verificar, porque vai que ele agenda num horário que já tem outro atendido, e aí você deixa o cliente esperando, tá? Então sempre tenta marcar um horário com o cliente, né? E mostrar para ele que você é uma pessoa importante, tá? E outra, gente, quem tem interesse vai até a empresa. Ele não vai querer ficar tirando as dúvidas pelo WhatsApp. Lógico, todo cliente vai querer tirar as dúvidas pelo WhatsApp. Mas aí você tem que explicar. O meu atendimento ele funciona presencialmente. O senhor vai tratar aqui da compra da sua casa. O senhor vai tratar aqui da compra do seu carro. Como é que a gente vai tratar disso pelo telefone, né? O senhor tem que vir aqui na minha empresa, tomar um café comigo, conhecer a nossa estrutura, né? Para eu te mostrar os planos. Eu posso até tirar uma dúvida ou outra via ligação aqui para o senhor, mas é interessante que o senhor venha até a empresa para a gente poder se conhecer e fazer essa reunião juntos. Isso passa muita credibilidade e segurança, gente. E eu falo, o cliente que tem interesse, ele vai até a empresa. Eu morava na Bahia e eu via clientes que saíam de Minas Gerais para fechar comigo na Bahia. Clientes que saíam da Bahia e que fecham hoje aqui em São Paulo conosco. Então, gente, o cliente que tem interesse, ele vai até a empresa. Pelo WhatsApp, gente, você só vai falar algumas coisas que o seu líder autorizar. É questão de marcar horário, mandar localização, porque o WhatsApp ele é muito comprometedor. Às vezes você fala alguma coisa ali no WhatsApp que no pós-venda pode incriminar você, né? Que no pós-venda pode complicar a sua venda. Então é interessante você fazer essa ligação, esse atendimento ou por ligação ou presencialmente, tá bom? Então o segundo passo foi a ligação e agendar esse horário com o cliente. E espero que você tenha bastante efetividade em agendar os horários com os clientes, tá? O terceiro passo, gente, é o atendimento presencial. E eu já quero dizer para vocês que vai voltar os 3 pilares. Pode passar aí, produção, né? Ah, não, os 3 pilares vêm depois. Que eu falar aqui do conceito da negociação presencial, que é... Esse é o primeiro contato, gente, que você vai ter face a face com o seu cliente. Então é importante que você esteja preparado para atender ele, de preferência com um plano já montado, sempre falar com firmeza, olhando nos olhos, né, do cliente e montar o melhor plano para ele. Quando eu falo montar o melhor plano, não é aquele plano, gente, que vai te trazer a melhor comissão, mas é o plano que o cliente vai ser contemplado mais rápido, é o plano que cabe no bolso do seu cliente, tá, gente? Então, quando eu falo montar o plano, é isso. Então, pode passar o slide, que aí eu vou falar que o mais importante no atendimento é o fazer o cliente acreditar em você. Gente, se você não confiar em você, ninguém mais vai confiar, tá? Então, o que que acontece? Pode o seu líder confiar em você, o seu supervisor confiar em você, a empresa confiar em você, porque se eles não confiassem, você não estaria sentado aí, né, no escritório, você não teria sido contratado. Mas se você não acreditar em você, gente, não vai adiantar nada o mundo todo acreditar em você e você não acreditar em você. Então, o primeiro passo é você confiar em você. E como é que você faz para adquirir essa confiança? Eu já vou mostrar para vocês no próximo slide que vai dizer sobre o marketing pessoal, né? Depende muito do seu marketing pessoal para você passar credibilidade para o cliente. Você tem que estar bem vestido e preparado. Eu tenho um representante hoje que se chama William e quando ele era vendedor, ele quando iniciou, né? Como qualquer outro vendedor, iniciou com aquela roupa mesmo que a pessoa tem, jeans, né, um esporte ali mais fino, enfim, um jeans, camisa social. E aí ele ficava um pouco assim, inseguro na hora de atender o cliente. E a partir do momento que ele pegou o primeiro salário dele, ele investiu tudo na roupa social dele, ele comprou um terno, colocou uma gravata, ficou bonitão, aquele vendedor padrão. E aí ele falou que se sentiu muito confiante a partir do momento que ele
colocou um terno. E assim também foi comigo. Quando eu comprei meu terno, eu fiquei confiante. Então, se você quer ter essa confiança, vai bem arrumado para a empresa. Gente, a gente para ir para um show, a gente vai bem arrumado. A gente para ir para um casamento, a gente vai bem arrumado. A gente para ir para um restaurante, a gente vai ir bem arrumado. E para a gente ganhar dinheiro, para a gente se apresentar para o nosso cliente, por que que a gente não se arruma bem, né? Então é isso que eu falo para você. Seu marketing pessoal diz muito profissional que você é. Então, você vai demonstrar profissionalismo na maneira com que você se veste também, beleza? Então, próximo slide eu vou falar também sobre os 3 truques da persuasão. Então, qual é o primeiro truque? É entonar a voz. Aqui eu tô falando baixo, mas eu entono a voz. Então, às vezes você é um vendedor que fala um pouco mais baixo assim e tal, mas você não precisa falar assim acanhado. Você pode entonar a sua voz e falar, ó, tudo bem, eu me chamo Wellington Batista e tudo mais, enfim. Então entona a sua voz. Eu tinha uma vendedora que se chamava Maiane e que ela falava baixo conosco, mas na hora que ela estava ali cara a cara com o cliente, ela entonava a voz e eu não sei de onde ela tirava força, mas ela entonava a voz e eu me espantava, porque ela estava ali, na verdade, dando um show na frente do cliente. Ela sempre foi recordista de venda, tá? Cumprimentar firme. Sei que em pleno 2023 ninguém mais cumprimenta um outro assim, agora é só soquinho, né? Mas na minha época, quando eu era vendedor, e isso a gente sempre vai falar, né? Era cumprimentar firme. E às vezes você vai receber um cliente que não liga para cumprimentar, então cumprimenta firme. E olhe o terceiro truque, olhe sempre dentro dos olhos do seu cliente, né? Porque isso vai demonstrar uma sinceridade, isso vai demonstrar que você está seguro do que você está vendendo, tá? Então olhe sempre dentro dos olhos do seu cliente. Às vezes você tem dificuldade de olhar no olho do seu cliente. Tem um truque muito bacana para você olhar dentro do olho dele. Ao menos ele achar que você está olhando dentro do olho dele. Quer olhar aqui ó, no meio da sobrancelha, olhe no meio da sobrancelha que parece que você está olhando dentro dos olhos dele. Eu sei que isso é uma técnica para quem é tímido, não tem que ser uma regra, né? Tem que ser uma exceção. O ideal é você olhar dentro dos olhos do seu cliente. Já viu aquela novela que o galã, né? Na verdade a mocinha olha pro galã e fala, ó, olha nos meus olhos e fala que me ama. É basicamente isso. O cliente, ele quer que você olhe dentro dos olhos dele para ver se você está falando a verdade, para ver se você é um profissional qualificado. Então, olha dentro dos olhos do cliente e fala que ama ele, tá, gente? Então, próximo slide nós vamos falar sobre uma apresentação pessoal e profissional que você vai fazer assim que o cliente chegar na empresa. Então, o cliente chegou na empresa, você vai se levantar e vai se apresentar, vai usar os 3 truques, tá, gente? Cumprimentar firme, olhar dentro dos olhos dele, entonar sua voz, falar, ó, pode se sentar aqui, eu que sou o Hélio, pode se sentar aqui, vou fazer uma apresentação pessoal e profissional, tá? Olha, tudo bem, seu João? Prazer conhecer pessoalmente, tá? Meu nome é Wellington, eu tenho 27 anos, já estou aqui na empresa há 7 anos, nesse ramo do consórcio, tá? A minha empresa é uma empresa, aí você fala um pouco sobre a empresa, a minha empresa é uma empresa que tem 40 anos no mercado e nós temos atuação em todos os estados brasileiros, tá? A gente tem diversos de clientes satisfeitos, eu posso te mostrar alguns vídeos de clientes satisfeitos, até mesmo para o senhor tirar tema depois da nossa negociação, tá? E eu sou um profissional que já estou há 5 anos também trabalhando com isso, graças a Deus já realizei sonhos de vários clientes e espero demonstrar o meu melhor e dar o meu melhor para realizar o nosso sonho aqui, que é o seu sonho, porque o meu sonho hoje em dia é realizar o sonho de outras pessoas. Olha que apresentação pessoal bacana, gente. O cliente, na hora que sentar e ver essa apresentação que você for fazer, ele já vai ficar encantado, porque o que ele estava esperando, e é o que todos os vendedores falam, é o seguinte: tudo bem, seu João? Boa tarde, pode sentar aí. Então, né, você estava querendo comprar a casa? Vamos lá, você quer quanto de parcela, quanto de entrada? Então, você já vai direto na ferida do cliente. Então é melhor você deixar o cliente mais à vontade, explicar um pouco sobre o seu profissional, o profissional da empresa, né? A empresa que está atendendo ele, até mesmo para ele se sentir mais seguro do que ele está fazendo. Lembre-se daqueles 3 pilares, gente: exclusividade,
vantagem e segurança. Gente, é um tripé da venda. É um tripé, ó. Um tripé é o seguinte, se um pé sair, cai. Então, o tripé da venda é esse, tá, gente? Então, você tem que demonstrar isso em todas as etapas. Próximo slide, nós vamos falar sobre apresente a empresa e os setores. Às vezes, você vai fazer um tour com o seu cliente. Essa apresentação pessoal que eu falei, gente, é na hora que você está sentado na mesa e vai iniciar a negociação com ele. Mas antes disso, você pode chegar nele, ó, seu João, vamos conhecer aqui a empresa, leva ele para rodar um pouco a empresa, inclusive se sua empresa tiver uma estrutura bacana, é bom você fazer isso, porque ele vai saber que está fazendo com a empresa boa, com a empresa estruturada, e aí você faz um tour com ele, depois senta e faz aquela apresentação pessoal. Próximo slide. Gente, eu falei para vocês que isso está encroado em todas as etapas da venda. Exclusividade, vantagem e segurança. Então vamos lá, que eu já comentei sobre isso, então pode passar, onde eu vou falar um pouco mais sobre atendimento presencial. Primeiro, faça uma sondagem detalhada. Lembra, gente, que a gente já fez uma sondagem aqui pelo telefone? Então crie uma sondagem detalhada para você fazer presencialmente, com vários detalhes. Ah, você tem nome e restrição. Ah, você possui cartão de crédito. Ah, você quer essa casa de qual forma? Enfim, cria ali um relacionamento, bate um papo com seu cliente, até mesmo para você colher mais informações da negociação. Segundo, coloque o cliente no lugar dele e mostre o que ele quer, comparado ao que ele pode comprar. Às vezes o cliente ele quer uma casa de 300 mil e quer pagar só 10 mil de entrada. Então você tem que demonstrar para ele, ó, hoje com esse valor de entrada, com esse valor de parcela, o que eu consigo liberar para o senhor é esse, tá? Não dê jeitinho de vendedor. Vendedor de consórcio, vendedora de consórcio, não dê gentil para o seu cliente comprar, tá? Mostre para ele o que ele consegue comprar com o valor que ele tem, tá? E terceiro, sempre passa um plano único e exclusivo. Gente, não mostra a tabela para cliente. Sempre você vai ter que conseguir o plano lá dentro, tá? Você manda essa informação, as informações lá do plano que você quer, para uma pessoa descer e te passar, ou seu supervisor descer e passar o plano, mas nunca tem que ser um plano que tá aqui, ó, pronto na tabela, nunca. Tem que ser algo exclusivo. Lembre-se dos 3 pilares: exclusividade, vantagem e segurança. Se não for uma vantagem, se ele não obtiver uma vantagem sobre os outros clientes, jamais ele vai comprar de você. Se o lance embutido você der de qualquer maneira, jamais ele vai comprar de você. Se você demonstrar para ele que ele não vai ser contemplado, que o plano que você passou para ele não é um plano bom, se o plano que você passou para ele ficou mais caro do que ele pensava, ele não vai comprar de você. Então, passe sempre algo vantajoso para o seu cliente. Próximo slide, nós vamos falar um pouco sobre a sondagem detalhada. Olha o que você pode falar na sondagem detalhada. Qual é o seu score? Para que serve essa pergunta, Wellington? Se o score do cliente for baixo, ele não financia nem aqui, nem na China, nem no Catar, tá? Em lugar nenhum. O senhor é negativado? Se o cliente for negativado, ele não financia nem no Japão, nem na China, nem no Catar. Quanto tempo o senhor quer comprar esse bem? Olha que pergunta interessante. Todas as perguntas da sondagem, é bom eu ressaltar isso, todas as perguntas da sondagem detalhada, ela tem um fundo para você, ela tem um objetivo, que é tirar o cliente do financiamento, ou até mesmo ajudar você depois num eventual pós-venda. Tá? Quanto tempo que o senhor está tentando comprar esse bem? O cliente vai lá e me fala, ó, Wellington, eu estou tentando comprar uma casa, já tem 20 anos que eu moro de aluguel. Quanto você paga de aluguel? R$1.000. Tá, você vai pegar, olha que legal para você fazer na frente do seu cliente. Você vai pegar esses 20 anos, tá? 20 anos, cada ano tem 12 meses, então vou fazer uma conta 20 vezes 12, que vai dar 240 meses. Esses 240 meses, eu vou multiplicar pelos R$1.000 de aluguel que ele paga por mês. Vamos chegar no resultado de 240 mil. Ou seja, o cliente, ele pagou ao todo, gente, 240 mil. E você vai mostrar para ele, ó, seu João, é o seguinte,
Sabe quanto sabe quanto que o senhor já pagou de aluguel, que o senhor já desperdiçou nesses 20 anos, 10 anos, 3 anos, enfim. Aí você vai lá e mostra para ele, ó, 240 mil. Mas eu tô aqui para mudar essa realidade do senhor, tá? Qual a sua renda familiar? O que você vai. Como que você utiliza essa pergunta? Essa pergunta é muito boa porque se a renda familiar dele for baixa, também impede ele, né, de comprar um financiamento. Como que ele comprova a renda dele? Se ele for autônomo, se ele for um cara que é um cara vendedor ali de picolé, que ganha bem. Tá? Não tô falando, não tô discriminando um camelô, né? Eles ganham bem, só que eles não comprovam a renda de nenhuma forma, porque é uma renda informal. E esse cara não financia em lugar nenhum, gente. Não financia em lugar nenhum, tá? O senhor já tentou de uma outra maneira? É interessante você saber se ele já tentou de outra maneira. Por quê? É interessante você saber se ele já tentou de outra maneira. Porque ele pode entregar para você que ele já tentou financiamento, que já tentou empréstimo, já tentou comprar à vista e não conseguiu. Então é importante você fazer essas perguntas para te ajudar na venda. Olha que sondagem detalhada, maravilhosa que eu estou entregando aí para vocês. Mas você também pode montar, gente. Você aí vai montar a sua negociação do seu jeito. Isso aqui é um modelo de negociação. O Jesus, quando ele estava perante os discípulos, ele chegou para os discípulos e falou, ó, pois então vocês orai assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome. O Pai Nosso não significa que todo dia a gente tem que orar o Pai Nosso. Ali é um modelo de oração que a gente pode seguir, né? Baseado naquele modelo de oração. E assim é esse treinamento. Isso é um modelo de negociação e você pode seguir, você pode incluir algumas coisas, né? Para poder fazer da sua maneira. O próximo slide, nós vamos falar um pouco de como passar o plano. Cuidado com a forma com que você conseguiu aquela condição para ele. Então, você tem que mostrar para ele, ó, seu João, eu levantei aqui toda a sua necessidade financeira, tá? E aí tem várias maneiras de você passar isso para ele. Você pode falar, ó, eu vou falar com o meu supervisor aqui, tá? Para ver o que a gente consegue pro senhor e daqui a pouco a gente já volta com um plano montado para você. Ou então você pode simplesmente, né, falar, ó, tô entrando aqui no sistema, tô colocando aqui o meu código aqui para ver o que eu consigo pro senhor. Enfim, tem várias maneiras de você conseguir o plano para ele. Então você tem que demonstrar para ele que você vai conseguir algo exclusivo. Lembra lá dos 3 pilares? Quais são, gente? Repita aí comigo: vantagem, exclusividade e segurança. Então você tem que demonstrar que aquilo é algo exclusivo para ele. Sempre mostre o consórcio e o financiamento. Na hora que você for passar o plano para ele, faça um comparativo. Se ele veio muito querendo um financiamento, faça um comparativo. Ó, a minha empresa, porque a maioria das representações hoje tem parceria com empresas de consórcio, essa é a grande verdade. Aí você mostra, ó, no financiamento ia ficar desse jeito e no consórcio ficaria desse jeito. E eu acho melhor pelo sistema do consórcio. E aí você demonstra para ele, né? Você vai mostrar para ele, né? Às vezes você vai até bota ele para escolher, você prefere dessa forma ou dessa forma? Porque o cliente, na maioria das vezes, ele não vai ter condições de financiar. Tanto é que aquela sondagem detalhada já é para isso, para você tirar ele do financiamento. Aí o que você pode usar de argumento? O score dele for baixo, se você fez a sondagem detalhada, ó, eu tenho um financiamento, tenho um consórcio, só que esse financiamento não cabe para você porque o seu score é baixo. Eu tenho, aí se ele não comprova a renda, eu tenho um financiamento, tenho um consórcio, mas eu não consigo te passar o financiamento porque você não comprova a renda. Enfim, aquela sondagem detalhada é agora que você usa, na hora de passar o plano, tá? E sempre coloque o máximo de lance para o seu cliente, dentro das condições dele. Gente, se a sua empresa oferece 15% de lance embutido, bota os 15%. Porque o seu cliente ele vai estar empatado ali com todo mundo para poder ter chance de contemplação. Ele tem um máximo ali da carta dele. Se é possível 25%, bota os 25%. Se o bolso do cliente couber, bota os 25%. Se é possível 50%, dobra a carta dele, bota os 50%. Porque quanto mais lance, gente, melhor. E outra, melhor para o cliente e melhor para você. Porque quanto mais você vender, mais comissão você vai ganhar. Então, bote o máximo de lance embutido
no plano do seu cliente, se o bolso dele couber. É lógico que se o bolso do cliente só cabe eu colocar 10%, 20%, eu só vou colocar isso. Mas se o bolso dele couber para eu dobrar a carta dele, é melhor para ele, sabe por quê? Se ele for contemplado pelo sorteio, ao invés dele comprar uma casa, ele pode comprar até 2 casas, né? E aí, uma casa, ele vai lá e bota para alugar. A outra casa já vai ser paga pelo aluguel daquela outra casa. Então, o máximo de lance embutido é o que eu sempre oriento os meus vendedores a falarem. E não dê o lance embutido de graça. Esse é o grande, gente, é o grande carta na manga do vendedor de consórcios que trabalha com lance embutido. É o seguinte, a carta na manga é o lance embutido. Não dê de graça. Não fala do lance embutido na ligação, na negociação no WhatsApp. Não, 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 não. Aquilo ali, você tem que, o lance embutido você tem que colocar sobre a condição de que ele vai fechar, sobre a condição, ó, eu consigo esse lance embutido aqui, se o senhor fechar agora comigo, eu consigo esse lance embutido aqui, se o senhor se comprometer que tal dia vai fechar, enfim, nunca dê o lance embutido de graça. Próximo slide, nós vamos falar um pouco agora sobre o quarto passo, que é o passo do fechamento. Você conseguiu captar, fez o atendimento, recebeu o cliente pelo telefone, aí você trouxe o cliente até a empresa, fez o atendimento presencial e aí o quarto passo é o fechamento. Como que eu faço o fechamento? Fechamento, qual é o conceito? Você já conseguiu captar esse cliente, já fez uma ligação, fez também um atendimento e a sondagem detalhada. Ele está de acordo em fazer ou ele falou que o plano ficou bom para ele, não espere ele mudar de ideia. Chame ele para o fechamento. Vamos passar aí o slide, porque eu vou dar algumas formas de fechamento para você. Gente, eu só coloquei 3 aqui, mas tem milhares de formas de chamar o cliente para o fechamento. Você passou o plano ali para o seu cliente. O cliente falou, poxa, ficou bacana, Wellington, esse plano, acho que dá para mim comprar assim, dessa forma. Pronto, seu João, ficou bom esse plano para o senhor? Ficou. Então podemos dar ok na papelada? O senhor vai fazer o primeiro pagamento, seu João, por Pix, ou o senhor vai passar no débito, ou o senhor prefere pagar aqui o boleto aqui bancário na hora? Sendo essa a última vaga, seu João, vamos preencher a nossa vaga? Eu coloquei aqui 3 formas de você chamar para o fechamento, mas lembre-se, isso aqui é modelos de forma de fechamento. Usa a sua criatividade aí agora, você vendedor, e começa a falar, ó, eu chamo meu cliente dessa forma, ó, seu João, olha para você ver, essa condição aqui é exclusiva. Se o senhor não fechar agora, eu vou passar para um outro cliente. E aí, vamos fechar? Vamos dar ok na nossa papelada? Essa já é uma forma diferente, então crie formas de chamar para o seu cliente para o fechamento. Sempre tente chamar o seu cliente para o fechamento, tá? Porque só assim você vai conseguir efetivar a sua venda. O próximo slide nós vamos falar sobre explicar o contrato. Você que é vendedor novato e está começando agora na empresa, o que eu te indico é, leia o contrato, peça para o seu representante, para o seu supervisor, para o seu líder, o contrato da empresa, com as regras da empresa, leia o contrato. Depois que você lê o contrato, você vai tirar todas as dúvidas do contrato com o seu líder e você vai criar um script, um roteiro de como explicar o contrato para o seu cliente. Inclusive, cada empresa tem que ter esse roteiro, esse script, porque cada contrato de uma empresa é diferente de outra. Então não tem como eu explicar aqui para vocês. Mas na empresa que eu sempre trabalhei, eu já tenho uma maneira de explicar o contrato. Tal página eu já falava ali do lance embutido, tal página eu já falava do seguro. Enfim, então cada página ali eu vou usar a favor da minha negociação. Sempre demonstrando que tudo que eu falei na negociação está em contrato, tá? Então, o que é importante você falar? Que as taxas que estão inclusas na parcela dele, é importante você mostrar no contrato. A assembleia, você falar sobre a assembleia, sorteio e lance, é bom você frisar isso. E o cancelamento, como que funciona? Gente, eu aconselho todo vendedor, na hora que você estiver fechando o contrato, você fale, ó, o cancelamento no consórcio, João, funciona da seguinte maneira. Caso o senhor cancele a sua cota de consórcio, o dinheiro vai ser restituído mediante sorteio, né? E o senhor pode pegar no transcorrer do grupo. Isso é caso de cancelamento ou desistência da sua cota. Isso não é algo que vai acontecer, porque o senhor fez comigo que foi para dar certo. E tenho certeza que em breve o senhor será contemplado e vai fazer um churrasco para a gente inaugurar seu carro ou sua casa.
É assim, gente. Não tem bicho de 7 cabeças, mas explique sobre o cancelamento. Sabe por quê? Para depois esse cliente não chegar no pós-venda. Daqui a pouco nós vamos chegar no pós-venda falando, ó, o Elton não me explicou, não falou como é que funciona o cancelamento. E a grande questão do consórcio, às vezes para o vendedor, é a questão do cancelamento. Então, explique sobre o cancelamento para os seus clientes. Beleza, galera? Então, eu vou falar um pouco aqui sobre pós-venda. É o quinto e último passo. Às vezes você pensa que a venda, gente, só tá naqueles 4 passos. E eu fui um vendedor que achava que estava naqueles 4 passos. Mas tem o quinto, que é o pós-venda. Se você tiver um bom pós-venda, você pode ter certeza que você pode conseguir indicações fazendo bom pós-venda. Vamos passar o slide e vamos falar sobre pós-venda. Se inicia após o fechamento de contrato. O que é o pós-venda? Depois que você fechou o contrato ali, já é um pós-venda, tá? Então, o primeiro pós-venda que eu faço é explicar o contrato. Segundo pós-venda, você vai fazer, e você vendedor, vai fazer, isso é para sua segurança, tá? Vídeo checagem. Você vai pegar o seu celular. Olha, essa vídeo checagem vai servir para sua segurança e vai servir de propaganda para você. Você vai chegar, vai fazer um videozinho com o seu cliente, ó. Tô aqui com o seu João, que acabou de adquirir sua cota de consórcio ainda não contemplada para comprar a sua casa e com certeza vai realizar o seu sonho. E é isso, mais um cliente que realiza o seu sonho aqui comigo e eu sou o Wellington, consultor da empresa tal, enfim, você faz um vídeo checagem. Nesse vídeo eu demonstrei, eu tenho uma prova gravada de que eu vendi para ele um consórcio, de que esse consórcio era uma cota não contemplada e que, né, ele vai aguardar a assembleia, né, por sorteio ou lance. Então é nisso que você vai falar no vídeo, ó. E seu João vai aguardar a sua assembleia e vai ser contemplado mediante sorteio e lance. Seu João, o que o senhor tá achando aí da compra dessa realização desse investimento que o senhor fez? Aí seu João vai falar um pouco. Ah, foi muito bom, o atendimento foi bom. Pronto. E você vai postar isso nas suas redes sociais e vai ser uma propaganda para você, tá? Controle de qualidade. Após fechar o contrato, fazer uma vídeo checagem, você pode encaminhar para a secretária para o administrativo da sua empresa fazer um controle de qualidade, né? De como foi o seu atendimento, se você explicou o contrato. Isso é bom para você, vendedor. Ligação um dia após o fechamento. Depois que você fechou a venda, um dia depois que você fechou, você vai ligar para o seu cliente. Ó, seu João, o senhor tem alguma dúvida com relação ao seu contrato? Aí ele vai falar que não, tá, gente? Mesmo que ele tenha dúvida, ele vai falar que não. E você vai explicar de novo, vai relembrar de novo os pontos do contrato para ele, ó. Só lembra que eu falei que o nosso consórcio a gente é contemplado mediante sorteio ou lance? Lembra que eu falei que o senhor vai comprar uma casa, que o nosso grupo trata-se de imóvel e trata-se da compra de imóveis, que o senhor não pode comprar carro? Lembra da parcela que eu falei que tem um reajuste? É tudo isso que você vai falar nessa ligação, tá? Por quê? Para ele estar ciente do que ele está fazendo e por conta da checagem. A maioria das empresas hoje, ela faz uma ligação para checar a venda, então o cliente ele tem que estar ciente antes da ligação da matriz, tá? Um dia antes da matriz ligar, você vai fazer essa mesma ligação que eu falei. Seu João, tem alguma dúvida? Tô passando só para novamente dar uma relembrada, tá? Isso e aquilo. E responder o cliente no WhatsApp. Gente, sempre responda o cliente no WhatsApp. Principalmente no pós-venda. Sempre se resguardando, né? Tendo cuidado com o que você vai falar, mas sempre deixando provas, né? No WhatsApp, a maioria do cliente, depois que ele fecha, é dia 27, Wellington, que eu vou pegar o crédito. Aí você vai falar, ó, seu João, a nossa assembleia está marcada para o próximo dia 27. Eu vou ofertar o nosso lance para que a gente possa antecipar a nossa contemplação, porque a nossa modalidade foi a modalidade do lance. E a única forma da gente antecipar a nossa contemplação é a oferta no lance, e assim está sendo feito. Eu ofertei o lance para que o senhor seja contemplado o mais rápido possível. E tenham fé em Deus que dia 27 a gente vai ter uma boa notícia. Tá vendo? Então você deixando isso registrado no WhatsApp é muito bom para você, porque o cliente ele não vai ficar reclamando depois, beleza? Então, pós-venda é basicamente isso, tá? Pode passar o próximo slide. O grande problema do vendedor é que ele se compromete a fazer coisas que não são da alçada dele, ou coisas na qual ele não consegue cumprir. Exemplo, oferta de lance.
o cliente que tem que ofertar o lance dele, porque o lance e o plano é dele. Não é você que tem que fazer isso. Se o cliente ele é leigo, não consegue ofertar o lance, vê com o filho dele, com alguém da família dele para fazer isso. Não é você que tem que fazer isso. Enviar boleto, você que não tem que enviar boleto. Resultado de assembleia, não é você que tem que ligar para o cliente para dar um resultado da assembleia dele. É ele que tem que ligar para você para receber para ir atrás do resultado da assembleia. E aí, quando ele ligar também, não significa que você não tem que atender. Você tem que atender sim. Deu dia 27, que é a assembleia dele, aí você fala, mesmo que você já tenha um resultado, você não já dá logo de cara na hora que ele te liga. Você fala, ó, seu João, eu vou puxar aqui o nosso resultado, tá, eu estou só aguardando receber aqui e já te ligo com o resultado, já tá para chegar aqui. Depois de uns 10 minutos, você vai lá e passa o resultado, se ele foi contemplado ou não, e os motivos que ele não foi contemplado. E seja sincero, gente, resultado de assembleia é o seguinte, ser sincero, ó, a gente não foi contemplado, ofertar um lance maior, ser sincero e sempre motivar ele para participar das próximas assembleias. Mas tenho certeza que na próxima a gente vai tirar, enfim, eu vou fazer um treinamento só de resultado de assembleia depois, tá, gente? Então, esse é o pós-venda, tá? Acompanhe o cliente até a contemplação dele. Quando eu falo acompanhar, gente, não precisa ligar, mas sempre atende ele quando ele te procurar. Quando eu falo acompanhar, é isso, gente. O cliente fechou a venda ali, não morreu o cliente, não. Atenda esse cliente, independente de qual parcela esteja pagando. Porque esse cliente, só pelo fato de você atender ele bem, ele pode trazer indicações para você. Tente sempre fazer ele pagar a parcela. Independente de qualquer coisa, gente, não faça com que o cliente cancele para você se livrar do pós-venda. Sabe por quê? Muitos vendedores, depois que fecha a venda, para se livrar ali para o cliente parar de ligar para ele fala, então, para cancelar, eu vou te passar o número aqui da secretária, do administrativo. E ali o cliente morre um sonho. Entendeu? Então, o propósito do vendedor de consórcio não é esse, tá, gente? O meu propósito aqui como vendedor não é esse. Eu nunca fiz isso com os meus clientes. Então, não faça isso, tá? Após a contemplação, o trabalho não é seu. Você tem que demonstrar para o seu cliente que o seu trabalho morre depois que é contemplado. Depois que ele for contemplado ali, é com a administradora, tá? Então, o seu trabalho morre, gente, não é no momento que você fechou a venda e recebeu a comissão. O seu trabalho só é realizado com sucesso na hora que o seu cliente é contemplado. Próximo slide. Aqui tem um vídeo, tá, gente? Que eu vou estar deixando para vocês. Não sei se a produção consegue reproduzir esse vídeo, tá? E eu vou deixar esse vídeo para finalizar esse treinamento aí para vocês. Ok. Tá, eu vou colocar depois aqui na edição, vou colocar aqui o vídeo, tá, gente? E é isso. Eu falei um pouco hoje sobre esse treinamento, tá? Que é o treinamento passo a passo, a venda passo a passo. Acho que depois desse treinamento você vai ter uma certa facilidade, tá? Em conseguindo captar clientes, atender eles, recepcionar ele, atender ele presencialmente e depois fazer o fechamento e o pós-venda. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir isso, né? Se vocês seguirem esse passo a passo, prestarem atenção em cada passo, pode voltar aí. E para demais dúvida, você pode ir lá no meu Instagram tirar as dúvidas comigo, que é o @oferadevendas ou @Wellington com 2 N's no final, Batista. E eu vou estar tirando a sua dúvida, tá? Quem quiser também esse treinamento presencialmente, eu posso estar fazendo ele também presencialmente. E é isso, esse é o canal O Fera de Vendas. Um abraço, tamo junto e é nóis. Até logo.